No dia 18 de julho de 1918, nasceu um homem muito importante para a história mundial, Nelson Mandela. Grande ativista e militante, ele é considerado até hoje como um grande ícone para a erradicação de qualquer tipo de preconceito. Principal representante do movimento anti-apartheid, Nelson Mandela foi presidente da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Mandela foi o primeiro membro da família a frequentar a escola, aos 7 anos de idade. Aos 16 anos, começou a estudar cultura ocidental. Na década de 30, iniciou os estudos do curso de Direito. No primeiro ano de faculdade, se envolveu com o movimento estudantil, confrontando políticas públicas universitárias, e acabou sendo expulso da universidade. Mas isso não o impediu de terminar a graduação. A partir daí, Mandela começa sua militância e é lembrado até hoje por lutar pela liberdade. Ele dizia que a África era um continente para todos, não é só para negro. E ele dizia que ele lutava contra a dominação tanto de negro sobre o negro, de negro sobre o branco, quanto a dominação do branco. Então, Mandela era um sul-africano que, na verdade, nasceu, digamos assim, lutou para que as pessoas se tornassem dignas, né? Negros, como eu disse, negros, brancos, indígenas e várias pessoas, né? Então, é o seguinte, ele nascendo na África do Sul, nessa data, né, 18 de julho de 1918, a gente busca homenagear esse grande africano. O que aconteceu naquele período, na década de 40, 1948, foi uma política de segregação racial na África do Sul chamada apartheid. E, na verdade, o Mandela, não só o Mandela era, digamos assim, um dos grandes líderes daquele período. Então, essa segregação racial, que é chamada na África do Sul de apartheid, dividia as pessoas. Existiam lugares só para negros e lugares só para brancos. Por exemplo, um bebedouro. Existia um bebedouro só para negros e um bebedouro para branco. E os negros não podiam circular. Tinha que circular a certo período e circular com um cartão. Tá certo? Então, os negros africanos, nascidos na África, não podiam, digamos assim, se deslocar no seu próprio país. Então, essa política de segregação racial de 1948 foi o estopim para que Mandela e seu grupo se levantassem contra isso. Foi isso que, em síntese, que Mandela fez. Ele queria quebrar esse domínio de uma grande, não só uma grande, né, quem estava no poder, mas assim, quebrar essa política de separação, separatista, né, entre pessoas. Ele queria que a África fosse livre, a terra de todos, como é hoje, né? Então era isso que o Nelson Mandela, o início da luta dele. O Conselho de Cultura tem papel fundamental no apoio às práticas culturais e movimentos sociais, levando em consideração caminhos trilhados no passado que constroem a nossa história. Estamos assumindo a pasta de presidente, as funções de presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, em razão do chamamento pela administração municipal do Carlos Neves, né, para a direção de cultura do município. E em questões de organograma, como primeiro nome na sucessão à vacância à presidência, nós estamos assumindo o Conselho Municipal de Política Cultural. Respondendo ao seu questionamento, o Conselho Municipal de Política Cultural, ele atua com as suas funções, ele tem suas funções principais, que ele é normativo, ele é deliberativo, ele é consultivo. E ele trabalha buscando os anseios da comunidade artística do município, fomentando em suas deliberações aquilo que o artista local precisa para que o gestor possa colocar em prática. Então é que nós trabalhamos a partir do momento em que
conseguimos constituir em Rolim de Moura o Sistema Municipal de Cultura, que é a normatização da cultura, institucionalização da cultura no município de Rolim de Moura, em que cria ali gestor, que é a pasta da educação do município, conselho, fundo de cultura. Então, olha só, nós trabalhamos arduamente, num passado bem próximo aí, na construção do Plano Municipal Decenal de Cultura. Esse plano, as setoriais que compõem o Conselho de Cultura são chamadas para deliberar e dali surgem os anseios. Então, respondendo o seu questionamento, dentro desse Plano Municipal Decenal de Cultura estão os anseios da comunidade artística do nosso município, trabalhado pelo Conselho, aprovado em Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito. Aí vai para a publicação, onde esperamos que nesses próximos anos as ações ali aprovadas possam estar sendo atendidas à nossa comunidade. A partir do momento que nós temos dentro do município movimentos apolíticos, eles estão sendo bem-vindos ao Conselho Municipal de Política Cultural. Por quê? Ele é constituído justamente para defender e caminhar junto com os anseios da comunidade, como frisei anteriormente. Então, todo e qualquer movimento criado, surgido dentro da nossa comunidade, da sociedade rolimorense, ele pode estar sendo inserido e tendo o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural. Lutando pela igualdade racial, Nelson Mandela é considerado um ícone não só contra a segregação racial, mas também como símbolo e exemplo para a erradicação de qualquer forma de preconceito.